Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Superfísica. Na aula de hoje nós veremos um pouquinho mais sobre o Sistema Internacional de Unidades. Até meados do século XX, cada país utilizava um sistema diferente de unidades. Mas isso tornava difícil a relação entre eles, até que surgiu a grande ideia de fazer um sistema internacional de unidades, no qual todos os países tinham uma forma padrão de fazer as suas medidas. Mas antes de entender melhor o que é o Sistema Internacional de Unidades, vamos falar sobre duas coisas importantes nessa aula. Grandeza e unidade. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, o comprimento é uma grandeza, porque você pode medir o comprimento de um armário, o comprimento de uma mesa ou a altura de uma pessoa. Tudo isso é uma forma de medir, ou seja, nós estamos falando dessa grandeza do comprimento. Bom, a grandeza ela não fica sozinha, é acompanhada de uma unidade. No caso do comprimento, a unidade que acompanha é o metro. Só que para o comprimento nós temos várias unidades que acompanham essa grandeza. Tem o quilômetro, tem o centímetro, tem o milímetro. Só que uma delas nós vamos selecionar para ser a unidade padrão. Ou seja, no caso do comprimento, a unidade padrão será o metro. A massa é outra coisa que a gente pode medir também. Massa é uma grandeza. Ela tem as unidades? Tem o quilograma, grama, centigrama, miligrama. Mas uma delas é a unidade padrão. E no caso da massa, a unidade padrão é o quilograma. O tempo também pode ser medido por horas, dias, minutos, segundos. Mas uma dessas unidades é o padrão. No caso do tempo, é o segundo. Essas três grandezas que eu falei formam um trio. O trio de grandezas básicas da mecânica. Comprimento, massa e tempo. As demais grandezas que nós vamos ver aqui na mecânica são derivadas dessas três grandezas. E nós podemos formar outras a partir delas. Por exemplo, comprimento tem a sua unidade sendo o metro. O tempo tem a sua unidade sendo o segundo. Agora, se nós juntarmos metro por segundo, nós formamos a unidade de outra grandeza, ou seja, formamos a unidade da velocidade. Ou seja, a velocidade é uma grandeza que tem a sua unidade derivada de outras duas da grandeza básica. Nas demais áreas da física, nós encontramos várias outras unidades importantes, como corrente elétrica, intensidade da luz, calor. Ou seja, nós temos muitas outras grandezas e com outras unidades. Mas aqui na mecânica, em nossas aulas iniciais, nós vamos começar com o comprimento, a massa e o tempo e suas respectivas unidades. Quando utilizamos o nosso Sistema Internacional de Unidades? Bom, para você que vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, observe o seguinte: a maior parte dos exercícios coloca no final: apresente o resultado de acordo com o SI. Ou seja, você vai precisar apresentar a sua resposta sendo um número acrescentado de uma unidade que venha do padrão, como nós falamos aqui nesses três casos que eu expliquei. Porém, tem um ponto importante agora na nossa aula. Se eu faço um exercício e o meu resultado é, por exemplo, 8 km, o enunciado diz que eu preciso apresentar a resposta na forma padrão. O que eu preciso fazer? Agora um ponto interessante da nossa aula. Você vai precisar realizar uma conversão de unidades. O que é a conversão de unidades? É quando a gente precisa alterar a unidade que está participando daquela grandeza. 1 km é igual a 1000 metros. Então, se eu tenho minha resposta sendo 8 km, eu preciso fazer 8 vezes 1000. 8 km é igual a 8.000 metros. Dessa forma, você apresenta a sua resposta na forma padrão. Também você vai utilizar na hora de apresentar um trabalho científico, um artigo. É necessário que as unidades estejam de acordo com o SI, ou seja, a forma padrão. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula simples, rápida para você ir de casa acompanhar e entender rapidamente o que é uma grandeza, uma unidade. Espero que tenha sido útil para você. E não esqueça de comentar, clicar em gostei e se inscrever no nosso canal. E além disso, traga suas sugestões de aula, de conteúdos que você gostaria que eu abordasse aqui nas próximas aulas. Obrigado a todos e até mais!